Estamos iniciando o Mesa dos Notáveis. Uma ótima tarde para você, ouvinte, que nos acompanha nessa mesa de conversas, uma mesa, inclusive, de comunhão, não é verdade? Você divide a sua história, divide suas ideias, a sua opinião e pode também receber conhecimento, já que nós temos sempre à mesa grandes pessoas, vamos chamá-los aqui de personalidades notáveis. Hoje não é diferente, porque esse cara, ele marcou a história da Vinha FM com um programa chamado Fala Doutor. O pessoal já sobe a hashtag aí, volta Fala Doutor, é ou não é verdade? Mas o Fala Doutor, que inclusive não marcou essa rádio por acaso, pelo talento e o brilhantismo dos nossos queridos doutores. Eu estou dizendo dele, querido doutor Francisco Rebouças, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo, é especialista em emagrecimento e ele está lá no Instituto Francisco Rebouças. O doutor Francisco, ele não só emagrece a galera, como ele é um especialista em tudo aquilo que você tem que saber relacionado ao emagrecimento. Às vezes você acha que é só emagrecer, mas existe aí uma cadeia de acontecimentos que vem a calhar ou na gordura ou na falta dela. Para tanto, vamos ouvi-lo nessa tarde, porque tem muita coisa acontecendo. Agora acaba de ser liberada cirurgia bariátrica para crianças, né? Ou vamos dizer adolescentes de 14 anos. Tem também aí a nova moda das canetinhas, é o Mounjaro, é o Ozempic. A indústria farmacêutica promete mundos e fundos. Tem uma aqui em Goiás chamada CIMED, que está prometendo lançar o Mounjaro brasileiro. E eu vou dizer, é uma corrida contra o tempo para dominar o mercado mundial do emagrecimento. Ninguém melhor para falar disso do que o nosso notável, querido doutor Francisco Rebouças. Primeiramente, uma ótima tarde, doutor Francisco. É sempre uma alegria revê-lo, não só para falar de assuntos de medicina, mas também como um amigo. Doutor Francisco é alguém que tem uma presença agradável e hoje à tarde eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Vinha. É com muita alegria que eu volto aqui. Realmente é um tempo de muita felicidade, né? Assim, até hoje as pessoas me perguntam, volta com Fala Doutor? E realmente foi um tempo maravilhoso. A gente está até estudando voltar. Estamos organizando aí e é um prazer voltar aqui para falar do tema que eu gosto, que é informação em saúde, informação com qualidade, e na praia que eu fico mais à vontade, que é a respeito de cirurgia bariátrica, emagrecimento, uma coisa que eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo já ouviram várias teorias, tem muitas coisas na internet, algumas coisas boas e algumas coisas muito prejudiciais, e nós estamos aqui para esquadrinhar o tema, para trazer uma informação de qualidade de maneira descomplicada, como sempre. Ô doutor Francisco, como o senhor sempre diz, né? Nós não temos compromisso com outra coisa a não ser a verdade. Exatamente. Aqui não tem conflito de interesse, nós vamos falar de algo que é a verdade, doa quem doer, para que a pessoa esteja ciente. Quer fazer, faça, mas sabendo a verdade a respeito do que você está escolhendo, né? Exatamente, né? O combinado não sai caro, né? O nosso compromisso é com a ciência, com a verdade, e independente que se vai machucar alguns, ofender alguns, mas a gente sempre com muito respeito, com muita tranquilidade aí. Com muita certeza. Bom, a gente iniciou aqui dizendo da cirurgia bariátrica para adolescentes de 14 anos. Eu acho que fica bom nós colocarmos aqui um ponto sobre a evolução desse método que se tornou, sem sombra de dúvidas, assertivo. Não é por menos que ele está há anos, há décadas, vamos dizer assim, sendo um principal método de emagrecimento. Doutor Francisco, a bariátrica é, até os dias de hoje, o método mais confiável para emagrecimento, o mais duradouro, vou dizer assim. Olha, a bariátrica, sem dúvida nenhuma, ele é o método de escolha, o chamado padrão ouro. Quando fala na medicina que é padrão ouro, não significa que é perfeito, mas que é o melhor método para o obeso mórbido. Para grandes obesos, ela é inquestionável. Por quê? Porque os outros métodos, os tratamentos clínicos, que são dieta, injeção, balão, eles falham em 98%, 99%, dependendo do índice de obesidade. Então, isso não se fala de força de vontade. Na população do mundo, a falha é em torno disso. Então, a bariátrica, ela tem esse resultado muito maior. Mas a bariátrica não é um mar de rosa, e é sobre isso que nós viemos falar. E a bariátrica evoluiu muito nas últimas décadas, né? A medicina, Guilherme, você acompanha aí, a gente está sempre conversando sobre isso, ela muda muito rápido. Em 10 anos, a evolução, ela praticamente, em alguns casos, até inviabiliza alguns tratamentos, surgem novos outros.
E essa mudança que você citou aí da questão da idade e várias outras que o CFM publicou agora o mês anterior, ela veio até com um certo delay, porque na verdade não é nada novo na ciência, né? Mas é um pouco novo para o Conselho Federal de Medicina, que veio um pouco... A última normatização tinha quase 10 anos, tinha 10 anos. Então, em 10 anos muda muita coisa, né? Então, a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica já adotava esses critérios que o CFM adotou agora. Mas esse é o caminho natural, isso não, o CFM não está reinventando a roda, ele está expandindo, baseado na ciência, essa evolução. É importante saber o seguinte, quando se fala assim, o adolescente pode operar agora, a obesidade, ela é uma doença crônica e incurável. Ponto final. Ela não tem cura, ela tem controle. Quem traz mais controle hoje é a cirurgia. Então, um adolescente que tem 14 anos, com um IMC acima de 40 ou mais, ele, estatisticamente falando, ele já está comprometido, porque ele tem mais risco de desenvolver várias doenças, tem uma expectativa de vida mais de 10 anos a menos, mais de 10 tipos de câncer, tem uma incidência maior em quem tem obesidade. Então, não é um adolescente que vai fazer uma cirurgia estética. Isso é o primeiro conceito que a pessoa tem que entender. Não é uma cirurgia estética. É uma cirurgia que tem repercussão estética. A partir do momento que ele emagrece, vários estudos mostram isso, que ele vai viver mais tempo e com qualidade de vida melhor. Sim. É claro que eu sempre falo para meus pacientes, tudo que tem valor custa caro. Tudo na vida é difícil, não é, Guilherme? Tudo na vida. E na valor... vida você escolheu difícil. É exato. As pessoas amam aquela coisa mais fácil e preferem pagar um pouco a mais em dinheiro, dizendo assim, não, isso aqui é um método que vai trazer um milagre. Mas no fim, cobram preço e às vezes é muito mais caro. Esse aqui é o problema. Você paga no débito ou você paga no crédito. Mas a conta vem. O problema é que quando você paga no crédito, o juro pode muito inviabilizar. Você pode pagar muito mais caro, usufruindo agora para pagar depois. Eu tô lembrando de uma ouvinte, doutor Francisco, aqui na época do Fala Doutor, que ela disse que fez uma soroterapia. Como é que foi essa história aí, doutor Francisco? Lembra ela pra gente, o pessoal entender essa questão do preço e do valor. Olha, ela tinha tentado, é muito comum as pessoas tentar outros métodos que vende e que são apresentados a ela. E ela falou, doutor, eu investi em soroterapia e tal, e durante tantos meses eu fazia um soro azul, amarelo, não sei o quê. E aí depois que ela falou, eu perguntei, e fulano, e quando você perdeu? Doutor, eu perdi exatamente R$8.000. Você perdeu quanto? Eu perdi R$8.000 somente. Quilo nenhum. Tem uns quilos mortais, esses são os quilos fatais. Não tem jeito. Cobrou 8 mil e não perdeu nada além de R$8.000. Eu amo histórias assim para nós aprendermos o seguinte: não repita o erro, faz pelo caminho que dá certo. Doutor Francisco, uma coisa que nós citamos também aqui no início do programa, toda regra, ela veio para um motivo, né? Então, a bariátrica, por exemplo, antigamente usavam-se anéis, hoje em dia já não é mais a cirurgia aberta, hoje é a laparoscopia, que aí faz por vídeo, menos invasiva. Então, tudo isso vai trazendo mais tranquilidade na recuperação e na operação e também resultados melhores. Exato. O que é que mudou, doutor Francisco, de lá para cá, em relação aos tipos de pessoas operadas? Porque antes, na minha cabeça, eram só os superobesos. Mas me parece que faz muito sentido para alguns diabéticos que vão ter melhoria, porque tem diabéticos gastando dinheiro com remédio para controlar a glicose no sangue de maneira absurda. E são remédios caríssimos. Isso. E a bariátrica vem para finalizar isso, né? Perfeita pergunta, Guilherme. Assim, a evolução, ela vem a partir de pequenos detalhes que foram se somando ao longo do tempo. Então, algumas técnicas que se faziam antigamente, viu que ela não tinha tanto benefício, outras novas entraram. E quando a bariátrica começou, ela começou para aqueles super obesos, para aqueles obesos maiores, que ela tinha uma complicação maior. E algumas coisas, igual eu falei, a obesidade ela cobra o preço. Uhum. Tem preço, Guilherme, que não volta mais atrás. Sim. Vou dar um exemplo, por exemplo, do joelho. A sobrecarga ali no joelho, quando a pessoa emagrece, ela vai aliviar e vai melhorar. Só que se lesou a cartilagem, não tem mais jeito. Da mesma forma, as pessoas provavelmente conhecem alguém que tem diabetes. O diabetes, ele é silencioso, ele também é uma doença crônica.
E se você evitar o diabetes, você evita complicações. Mas se o diabetes já alterou sua microvascularização, já alterou o funcionamento do seu rim, o funcionamento das suas vistas, muitas dessas coisas são irreversíveis. Prejuízo não volta. Então, o que a ciência mostrou? Que aqueles, na verdade, o benefício maior, aqueles que têm superobesidade vão ter muitos benefícios, mas o benefício maior ainda são aquelas pessoas que estão no caminho da obesidade mórbida com as complicações e você evita essas complicações. É o famoso ditado, é muito melhor prevenir do que remediar. Sim. Então, é muito mais racional você prevenir uma complicação de uma doença que já existe do que esperar ela complicar para depois tratar e, por vezes, essa complicação já cobrou o preço e algumas coisas ali não consegue mais voltar. O diabético, ele é muito conhecido por essa vascularização afetada, então machucado no diabético não recupera fácil, tem muitas coisas. O que me faz entender muito bem a sua fala, doutor Francisco, que o senhor sempre disse que o obeso, ele é um inflamado constante. Isso. E que a glicose, ela passa no corpo, faz o processo no corpo um processo inflamatório, ela produz um processo inflamatório. Como é que funciona essa questão de inflamação? E ligando a questão do diabético, tem a ver também com essa questão dos vasos sanguíneos irem deteriorando. A obesidade, ela é uma doença complexa e multifatorial. E ela tem várias filhas, vamos dizer assim, filhas indesejadas, que são essas doenças. Então, talvez o pivô da obesidade é uma coisa chamada resistência insulínica, que dá origem ao diabetes, que dá origem, por exemplo, na mulher, ao ovário policístico, aquela gordura abdominal, Sim. que por sua vez aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Fora isso, a gordura, ela é pró-inflamatória. E a atividade inflamatória, ela está exacerbada, ela está envolvida com vários problemas, que vai desde dor crônica, a pessoa tem mais dor do que uma pessoa que não está inflamada. Sim. E também até processos neoplásicos. Câncer, a inflamação crônica, a agressão crônica, ela gera esses problemas. E é um ciclo vicioso terrível, Guilherme. Por quê? A inflamação crônica, ela gera alguns hormônios, tipo cortisol, de maneira que são hormônios importantes na fase aguda, tipo luta ou fuga. Todavia, de sobrevivência. Todavia, quando isso é crônico, esse próprio hormônio, ele vai gerar um ganho de peso. Ele vai gerar um distúrbio do sono, o distúrbio do sono gera um ganho de peso. Ou seja, o ciclo vicioso é terrível. Porque ele está inflamado, ele tem um cortisol crônico, e o cortisol, porque ele está acima do peso. Sim. O cortisol crônico faz ele ganhar um pouco mais peso. Então, ele entra nesse ciclo vicioso e muitas vezes ele não consegue sair. E não é um ciclo isolado, ele tem outras doenças concomitantes. Por exemplo, ele ganhou peso, ele pode ter um risco maior de desenvolver uma coisa chamada apneia do sono. Sim, Quando fecha a via aérea um pouquinho e ele não descansa bem. E tem aquele ronco, né? A pessoa passa a noite inteira acordando e dormindo sem perceber. Exatamente. Porque ele tem essa inflamação crônica e esse sono prejudicado, ele tem um cortisol aumentado e quem tem apneia tem mais risco de ganhar peso. E quanto mais peso ele ganha, pior a apneia. E a apneia gera obesidade e gera também esse ciclo vicioso. Então, a obesidade, ela tem essa particularidade, que ela é uma doença que a pessoa vai engordando e vai inflamando e às vezes ela não consegue sair desse ciclo. Só essa explicação já quebra aquela fala de muitos, né? Que quem é obeso, ele não tem força de vontade, ele é gordo assim, mas ele escolheu. Então, existe o desequilíbrio que uma pessoa causa com as próprias mãos, mas existe também essa questão da doença que te prende num ciclo vicioso, né, doutor? Exato. Guilherme, assim, a gente tem que falar sobre o preconceito da gordofobia sem romantizar. Realmente há um preconceito muito grande em relação à obesidade. E eu vejo esse preconceito, não vou nem falar no meio dos médicos, até no meio dos cirurgiões, dizendo que a obesidade está na cabeça, que é um problema de força de vontade. E eu acho o seguinte, eu sempre olho para o mundo, para a estatística. Eu gosto muito de estatística. E é até pueril a pessoa ter esse argumento. Por quê? O mundo ficou obeso.
eu pegar aí os bilhões de pessoas, as bilhões de pessoas que estão com obesidade, que a falha do tratamento clínico delas, obesidade mórbida, é 99%, e jogar todo mundo na caixinha de força de vontade, é no mínimo uma ingenuidade. A pessoa, às vezes, ela é bem sucedida nas mais diversas áreas, ela faz e conquista muitas coisas e não consegue perder peso sozinha. Você vai falar que essa pessoa não tem força de vontade? Isso é um desconhecimento técnico, porque realmente a força de vontade ela é importante, mas ela não é determinante. Sim. Isoladamente. Não é ela só isso. faz parte do tratamento. Perfeito. Uma coisa, então, que a gente pode já iniciar aqui é sobre você que não consegue voltar o peso, né? Então, é o caso de alguns obesos mórbidos, mas é o caso de algumas pessoas que têm o sobrepeso a vida toda. A vida toda lutando contra aquela barriguinha, não consegue ficar seco. E a gente sabe que não tem segredo, não existe fórmula mágica. É fazer dieta, é estar na academia. Mas aí eu pergunto para um especialista em emagrecimento, que é o Dr. Francisco Rebouças. O que pesa mais na balança? Alimentação, exercício físico? Eu não estou dizendo que se fosse para escolher um, qual a gente escolheria, mas qual tem maior peso de resultado? Olha, é o combo. Depende muito do que a pessoa precisa perder, é muito individualizado. Sim. Então, o que a ciência diz? Que se você está acima do peso e começa uma atividade física, aquilo não tem benefício, ele não tem resultado por emagrecimento, por incrível que pareça. As pessoas não precisam ficar com raiva de mim. Exercício físico, ele é fundamental, sempre é bom, melhora a qualidade de vida, melhora sono, melhora muitas coisas. Mas isoladamente para emagrecimento, a ciência mostra que não tem benefício. Aí você faz uma prova social. A pessoa come aquela quantidade, está acima do peso, nunca fez exercício, aí agora vou emagrecer. Compra uma bicicleta ou vai para academia. Não, faz aquela. Vou dizer aqui agora, então. Ela vai fazer aquela inscrição da mais cara na academia. Exato. Vai pagar o Anual. plano Black e vai dizer: a partir de agora eu vou ser magro. Agora, e aí começa a malhar como nunca antes. E aí, de repente, ela vê que não teve o retorno na balança. Sim. Isso eu gosto de explicar do ponto de vista, para a pessoa entender do ponto de vista hormonal, porque assim, nós somos uma grande indústria, nós somos uma estrutura complexa. Sim. Uma atividade física dessa intensa que a pessoa faz, ela corresponde a não mais do que 5, 6% do gasto energético diário. Olha aí. E o seu organismo, ele pode gastar mais energia, ele administra essa energia. A gente gasta energia falando, comendo, trabalhando, dormindo, respirando, e ele tem essa autonomia, esse tampão de gastar mais ou menos energia. Então, assim, isoladamente falando, não funciona. Então, precisa... Por outro lado, a pessoa que começa o emagrecimento, um regime, a pior escolha, eu sempre falo, você está fazendo um processo de emagrecimento, você pode fazer atividade física? Não consigo agora, então não faça dieta agora. Faça uma reeducação alimentar para você não ganhar peso, para quando você puder fazer a musculação, principalmente, você fazer atividade física. Por quê? Porque seu organismo é inteligente. Quando você está perdendo peso, ele entende, olha, estou ganhando menos, eu vou precisar poupar. E o que gasta mais energia, estruturalmente falando? O músculo ou a gordura? O músculo tem alto gasto energético. A gordura tem baixo gasto energético. Então, qualquer emagrecimento, seja ele por uma dieta ou por bariátrica, a tendência do organismo é perder o máximo de músculo que ele puder. E se a pessoa não se atenta a isso, ela perde peso e ela acha que perdeu saúde, mas ela perdeu também músculo. Sim. Baixou o metabolismo, quando ela acessa a dieta, ela ganha o peso de volta. Só que ela não vai ganhar o músculo que ela perdeu. Ela vai recuperar com gordura. E gerando uma coisa chamada sarcopenia, obesidade sarcopênica. O efeito sanfona, essa é a causa do efeito sanfona. Você faz muitos emagrecimentos, ganha e volta e vai ficando cada vez... Por que vai ficando cada vez mais difícil emagrecer? Porque você está perdendo proporção de músculo. Então não dá para falar o que é mais importante. Tem que ver o que você precisa perder. Resumindo, você quer saber o seguinte, o ouvinte quer saber o seguinte, o que eu faço no meu caso? Eu quero perder tantos quilos. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, mudança dietético-comportamental, Guilherme, que é o quê? Mudança alimentar. Para de comer doce. E atividade física, qualquer pessoa, vamos perder o romantismo, qualquer pessoa que quiser perder peso, precisa fazer.
Se você precisa perder 2 quilos ou se você precisa perder 200 quilos, você precisa fazer isso. A grande diferença é que quem precisa perder muito, só isso não resolve. Perfeito. Ela vai precisar fazer isso e algo a mais. Dependendo do nível, pode lançar mão de uma injeção, dependendo do nível, até um procedimento endoscópico, dependendo do nível, é a bariátrica. Mas a bariátrica não substitui a mudança dietética comportamental. Não é fácil. Não, mas aí eu vou dizer, meu amigo, você ouviu o expert no assunto. Deu para entender ou não? Ficou claro demais. E uma coisa que eu nunca entendi, até o Dr. Francisco Rebouças explicar. Isso eu posso falar aqui no microfone, porque foi sentado nessa mesa que eu aprendi. Músculo gasta energia. Tem que instalar massa muscular para você manter peso. É por isso que homem sente mais calor do que mulher, né, doutor Francisco? Exato. O músculo, eu posso dizer que ele é a bola da vez. O músculo é um órgão, vamos dizer assim, talvez mais importante que tem para longevidade. É mesmo? Ponto final. A pessoa quer viver muito, ela precisa investir em músculo. Ponto final. E depois dos 40, nós começamos a perder músculo. Sem fazer força, a gente vai perder músculo de maneira... Só que não faz muita diferença agora para nós, Guilherme. Por quê? Porque a nossa atividade, ela não requer tanto músculo assim. Vai fazer diferença lá na frente. Só que quando você tiver com 60, 65, 70 anos, você não consegue recuperar o músculo. E aí já começa as atividades ficar habituais, ficar prejudicada. E o que tem risco da pessoa morrer lá na frente, basicamente é o quê? São quedas, que a pessoa não tinha musculatura para levantar o pé rápido. Às vezes ela pegou uma gripe, pegou uma pneumonia, não tem musculatura torácica para fazer a higienização adequada quando está na UTI e a mortalidade é alta. Só que ele não perdeu o músculo lá, ele começou a perder com 40. Então, quem quer ter vida longa precisa investir em musculatura. Isso eu estou falando para a população geral. Porque para o bariátrico, você que é meu paciente bariátrico, você já ouviu isso muitas vezes, eu falo. O segredo do bariátrico, o segredo. As pessoas ficam muito pensando em técnica, é claro que ela precisa procurar um bom cirurgião, uma boa equipe, é claro que ela precisa escolher a técnica, mas eu falo sem sombra de dúvida, mais importante do que o que eu faço na cirurgia é o que o paciente faz. O bariátrico que investe em musculatura, ele fica bonito, saudável, não fica com cara de doente, fica forte. Aquele que perde peso, mas não investe, ele perde força, ele não fica com cara de doente e não é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, tem estudo hoje, Guilherme, que faz um estudo, mortalidade com o percentual de músculo que a pessoa tem na coxa. Fizeram um estudo lá com a tomografia, viu a quantidade de músculo que ela tem na coxa e só aquilo já é a inteligência artificial ajuda muito nisso, só aquilo já é um preditor de mortalidade, avalia o risco que a pessoa tem de morrer. Obviamente, não é o músculo ali que vai falar se ela vai viver mais ou menos, mas é a condição que levou aquele idoso a ser internado, para que um idoso que tem muita musculatura, ele se exercitou, ele tem outros músculos, então aquilo é um preditor que ele vai viver mais. Então, pessoal, musculação não é uma vaidade, não é um luxo. Sim. Eu não gosto, mas faço. Sim. Você tem que fazer, ninguém faz só o que gosta. Ninguém faz só o que gosta, principalmente quem é adulto, né? A criança só quer fazer o que gosta, mas o adulto ele já entendeu. É assim que tem que rodar. E tá aqui uma história muito boa. A minha esposa, né? Ela tem o avô, que é o pai da minha sogra, o vô Ronald. Ele tá com 90 anos. Você sabe onde ele comemora o aniversário dele todo ano? Lá na Academia Flex. Olha então, aí. O filho dele é um dos fundadores da Academia Flex, né? O tio da minha esposa. E lá, ele com 90 anos, todo dia, 7 horas da manhã. Quem que tá lá nos aparelhos fazendo musculação? Vô Ronald. Firme. Exato, eu não me esqueço, aquele programa que a gente fez uma vez sobre longevidade aqui no Fala Doutor. Sim. Porque eu gostava do Fala Doutor também, porque estimulava a gente a... Pegava todos os assuntos em um. A sair da nossa caixinha, né? Porque o médico é especialista, ele fica na especialidade dele, e o Fala Doutor trazia vários outros temas. E aí a gente foi estudar um pouquinho sobre as populações mais longevas da Terra. Sim. Aqueles grupos que na viviam Itália, isso. E uma coisa que era coincidente com todos eles. Normalmente eles viviam em regiões montanhosas, que a atividade, o dia a dia deles envolvia grandes esforços, fazer muita atividade física, e é isso, né?
é mais do mesmo e as pessoas às vezes insistem em arrumar alguma desculpa. Hoje não, amanhã... Não, hoje não é um dia para desculpas, hoje é um dia para você fazer por onde. Vamos fazer uma coisa? Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta, Dr. Francisco Rebouças, que é um especialista no aparelho digestivo, ele vai falar sobre algumas cirurgias bariátricas. Vamos falar aqui da questão do Faustão, que é um grande conhecido nosso, comunicador, que fez a cirurgia bariátrica. Ele sempre foi conhecido como homem obeso e depois se tornou aí um bariátrico com peso menor. E para entender por que a bariátrica pode ser uma solução, e também eu vou fazer a pergunta de ouro aqui das canetinhas, né? Afinal, tá todo mundo injetando, tá todo mundo querendo usar e dizendo, eu vou ficar magro e nunca mais eu vou voltar a ser gordo. Tudo bem. Mas e a barriga de Ozempic? Já ouviu falar dela? Fica conosco que tem a barriga e tem o pescoço também. Dr. Francisco Rebouças nos explica logo após o intervalo do Mesa dos Notáveis. Não sai daí, a gente já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Mesa dos Notáveis pela rádio Vinha FM. Ouvinte, você sabia que a cirurgia bariátrica mudou as regras? Nós temos agora uma lei que permite que jovens de 14 anos também sejam operados. Não por menos, né, nós temos muitas crianças já na infância acometidas com essa doença chamada obesidade, que é muito triste, né, visto que a alimentação, estilo de vida, tem tantas coisas que estão aumentando a propagação dessa disfunção do organismo. Para a gente entender melhor, o Dr. Francisco Rebouças está conosco. Ele é médico cirurgião do aparelho digestivo e é especialista em emagrecimento. Está lá no Instituto Francisco Rebouças e trouxe informações preciosas. Se você ligou o rádio agora, acabou de sintonizar aqui no YouTube, volta no início do programa lá no YouTube para você ouvir tudo. Mas não por menos, o Dr. Francisco ia dizendo na saída do bloco anterior sobre a questão das canetas, o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy e todas que existem no mercado, que são muitas. E por que nós não deveríamos acreditar em fórmula mágica, mas usar o que existe como ferramenta para um propósito? Doutor Francisco, eu sei que esses meninos de 14 anos que se operam a partir de agora, eles têm que ter indicativo para bariátrica. Não é só ter 14 anos e querer, né? Exato. Então, assim, o que o CFM normatizou, né, que era 16 e em protocolo de pesquisa, 16 ele continua liberado e 14 naqueles casos extremos de obesidade, de IMC acima de 40, que falhou o tratamento clínico. Então, assim, o adolescente, ele não é a porta de entrada, não é a cirurgia. Mas a gente sabe que alguns, eles já estão na adolescência com falha do tratamento clínico, com problema de colesterol, sim, com diabetes, com problemas que pressão alta nessa idade. Então, nesses casos, o melhor tratamento à luz da evidência científica
é realmente cirurgia. É claro que tem condições para fazer nessa. Ele tem que ter, além, obviamente, da anuência dos responsáveis, avaliação do pediatra, do endócrino pediatra. Ele tem que ter passado aquela fase do estirão para não comprometer o crescimento dele. Então tem vários critérios. Não é um adolescente gordinho que já é uma opção. Não é aquele sobrepeso, né, doutor? Está fora do arsenal terapêutico, a gente diz assim, fora de cogitação. É para casos realmente extremos. Pois. Então, a indicação da bariátrica, ela tá mais para pesos menores e IMCs menores, naqueles casos que tem doença, que antigamente era 35 com doença, hoje em doenças graves, até IMC acima de 30. Então, o obeso que tem um IMC acima de 30, obesidade grau 1, mas que já tem doenças graves relacionadas à obesidade, quais são? Diabetes, esteatose hepática com sinal de fibrose, problemas cardíacos, DPOC severa, eles já entram até na obesidade grau 1. Qual que é o racional? Para que eu vou esperar essas doenças complicarem, perder um rim, perder a visão, comprometer o coração, infartar, para mim poder tratar isso? Então, até para obesidade grau 1 já entrou. Para obesidade grau 2 continua aquelas outras doenças. E para obesidade grau 3, IMC acima de 40, isso independente da presença ou não de doença, já tem indicação. Perfeito. E é interessante porque esse IMC é um cálculo utilizando o peso e a altura da pessoa e varia, sabendo que tem pessoas, por exemplo, que tem esses atletas, né, de alto desempenho. Sim. E aí para eles o IMC sempre vai dar acima, mas não é um sobrepeso, é massa muscular. Isso, né? O IMC, ouvinte, você pega o seu peso em quilos, vamos supor, você pede 100 quilos e divide pela sua altura 2 vezes, pelo quadrado da altura. Então você tem 100 quilos, 1,70, divide 100 por 1,7 e o resultado divide por 1,7 que vai dar o seu IMC. Se você tem IMC acima de 30, obesidade. 35, obesidade grau 2. 40, obesidade grau 3. O grande problema é um método, né? É que ele mede só o peso. Ele não diferencia se é massa gorda ou massa magra, né? Então, um halterofilista, uma pessoa com grande quantidade de músculo, ela vai, obviamente, ela não é obesa. Sim. Ela pode ter o percentual de gordura pequeno, mas ela pode estar com IMC grande. Então, não é adequado, não é para esse perfil, né, de paciente. Por exemplo, doutor Francisco, enquanto o senhor falava, eu calculei meu IMC. Deu aqui, ó, 34,15. Então, meu IMC já tá com sobrepeso aqui, né? Tá com obesidade grau 1. Pronto. Quase obesidade grau 2. Então, significa, então, que aqui eu tenho pelo menos uns 15 quilos para perder. provavelmente pela sua altura. Acho que uns 10 você já sai da obesidade. E o pessoal que tá vendo no YouTube, tá vendo a conta aberta aí, minha altura tá lá, ó, 1,65 m. Então não contribuiu muito, né? Se eu fosse não é que eu sou obeso, eu sou baixinho. Se eu fosse alto, eu era magro. É grande, isso, é a grande diferença. Você já viu aquele paciente que disse, não, doutor, meu osso é pesado. Ou então da altura, não é que eu sou gordo, é que eu tenho 2 metros de altura. Se você chegar, eu calculei aqui a conta reversa, se você chegar a 81 quilos, você já sai da obesidade e já entra da obesidade nem grau 1. 81. Maravilha. Aí pra você ver, da minha altura, com 81 quilos, 80 fica legal. Isso, você não tem obesidade. Pronto. 80 quilos, 1,65 m, tá. E é legal a gente pensar nisso, né, doutor? Porque às vezes tem pessoas nos ouvindo dizendo assim, tem que perder demais para poder ficar bem. E às vezes não, né? Pouca perda pode já ajudar. Exatamente. A perda de peso, ela tá relacionada com qualidade de vida, ponto Sim. final. O que é que a gente, por exemplo, falando de bariátrica, o que é que a gente considera sucesso? Pelo menos 50% do excesso de peso. Uhum. Perder menos do que 50% do excesso de peso é falha da bariátrica. A média de quem faz bariátrica é perder 70% do excesso de peso. É claro que as pessoas precisam alinhar as expectativas. Sim. Ela não vai fazer e ficar, às vezes, magérrima, mas vai ficar com uma qualidade de vida muito melhor. É claro que tudo é um potencial. Sim. O potencial você pode estar na parte de baixo ou pode atingir todo o potencial. Eu tenho paciente que perde 100% do excesso de peso. Que coisa. Mas são pacientes que se dedicam muito ao combinado. Come bem, faz musculação. A história é a musculação, né, doutor Francisco? Você operou de bariátrica ou quer manter um peso,
tem que ter músculo. Tem que ter músculo. Isso, independente do tipo de emagrecimento, o músculo ele tem que estar na equação. Se a pessoa quiser se manter magro, tem que ter músculo. Tem que ter músculo para tudo, para ter qualidade de vida e para manter uma perda sustentada. Maravilha. Bom, vamos entrar então na famosa caneta do emagrecimento. Essa é boa, hein? Polêmica. Essa é polêmica e eu tô vendo muita gente magra usando. Tô até com medo, porque o pessoal vai ficar com aquela cara, né, de uma pessoa adoecida, né? Não vou falar com cara de doente, não, que o povo acha que nós estamos ofendendo a honra, né? Cara de pessoa adoecida. Quando a pessoa perde tanto peso, doutor Francisco, que fica só o osso. E eu percebo que tem dois tipos de pessoas que emagrecem. Tenho observado. Uma, ela tem uma aparência boa. Nossa, nem parece que você tá mais magro. Você tá bem. Mas tem aquele que emagrece que você fala, meu Deus, para, já emagreceu demais. Eu já ouvi muito isso. Para pessoas que às vezes emagrecem rápido. Isso. Por que isso acontece? O que é que dá essa cara de adoecimento? Uma palavra. Músculo. Você tá brincando? É mesmo? O que dá aparência de beleza, de saúde, seja no homem ou na mulher, é o contorno muscular. Se a pessoa perde músculo, as pessoas às vezes em volta, mesmo sem saber, ela vai falar, você tá com cara de doente. Sim. Se a pessoa perde peso, mas mantém musculatura, ela tem aparência de estar saudável. Além disso, obviamente, tem que ter os cuidados de vitamina, pele, cabelo, essas coisas. Mas, via de regra, o que vai dar aparência de saúde é o contorno muscular, né? Que maravilha. Então, eu tô entendendo tudo, porque quando a pessoa emagrece errado, ela perde muito músculo junto também. Exato. Não tem como perder peso e não perder músculo junto, doutor? Tem, mas aí tem que ter o suporte adequado, né? Que aí basicamente, eu sempre falo pro meu paciente o seguinte, eu gosto muito de ilustração. O pós-bariátrico emagrecendo ou qualquer outro método. É igual levantar uma parede. Para levantar uma parede, você precisa do pedreiro e do tijolo. Sim. O tijolo empilhado não vai fazer um milagre. O pedreiro sem material, ele não vai fazer milagre também. E é isso, o músculo, para construir musculatura, você precisa do exercício resistido, que é a musculação, e de proteína. Proteína para você chegar, pelo menos quem está emagrecendo, 1,5 gramas de proteína livre por quilo por dia. Olha aí. Que não é pouco. Sim. Pode parecer pouco, mas não é. Então, assim, se a pessoa está emagrecendo, ela tem que comer muita proteína e tem que fazer exercício resistido. Se ela faz isso, ela pode, no mínimo, emagrecer mantendo a massa magra, que já é um sucesso. Isso é maravilhoso. Mas tem gente que consegue trocar. Aí é um nível acima. Trocar seria... Emagrecer ganhando músculo. Aí é loucura. Mas é o seguinte, balança não é tudo, Guilherme. Peso não é tudo, porque a pessoa pode emagrecer ganhando peso. Veja bem, eu não tô falando uma bobagem aqui. Aí você abriu a caixinha da curiosidade agora. Porque assim, o músculo, ele é mais denso do que a gordura. Pensa num churrasco aí, 1 quilo de carne, ela tem um volume. Pequenininho. 1 quilo de gordura, ele tem um volume quase 2 vezes maior. Então, assim, o mesmo peso, volumes diferentes. Então, a pessoa que está fazendo uma alimentação adequada, num processo de emagrecimento com ou sem cirurgia, às vezes a balança pode até estabilizar, mas ela vai ver que perdeu medida. Uhum. Então, o peso não é tudo. A medida é fundamental, a pessoa tem que ver o espelho. A gente, na bariátrica, lança mão de uma coisa chamada bioimpedância, que é uma balança muito... É um método bom, que ele vê por uma condutibilidade elétrica, além do peso, ele vê estima o que você tem de percentual de gordura e de músculo. Sim. Eu sempre exijo isso dos pacientes. Por quê? Porque aí ele chega lá, perdi 30 quilos. Eu quero saber, parabéns, mas vamos ver se perdeu músculo ou não perdeu. Se o músculo foi junto e dependendo da quantidade é prejuízo. Eu tolero no máximo 10% de músculo. Então, se ele perdeu 30 quilos, ele não pode ter perdido mais do que 3 quilos de músculo. Perfeito. Entendeu? Isso é importante. E tem gente que não perde nem 1 grama de músculo. Que loucura. E tem gente que perde mais. Depende da dedicação dele. Eu tenho até medo de saber quanto que eu já perdi de músculo. É importante recuperar isso aí. Bom, e falando das canetinhas, é exatamente o que acontece, né, doutor? Porque a caneta, ela tira a fome, você vai ficar naquela de emagrecer, emagrecer, emagrecer. E se fizer isso sem exercício,
certamente que vai perder muito músculo. Eu já ouvi muitas coisas a respeito de caneta, né? Então, assim, eu sempre falo, as pessoas às vezes até provocam, é o fim da bariátrica e tal. Na verdade, a caneta, ela é um tratamento já antigo, ela veio da bariátrica, dos hormônios da bariátrica. A caneta é um análogo dos hormônios do intestino, né? Que tem essa resposta. A grande questão, o que a ciência diz, doutor Francisco? Que a caneta, ela funciona não na dose que se usa aí. Vamos supor, vamos estar falando aí, a gente está falando que o Ozempic barateou agora, que vem um concorrente e conseguem comprar ele de 1 grama até em torno de R$1.000. Mas os estudos que tem que comparar, vamos comparar injeção com bariátrica. Os maiores estudos comparou uma dose de Ozempic que é 2,4 gramas. Ou seja, quase tem que comprar 3 canetas. E durante o período que estava usando, a perda de peso foi semelhante. Mas quando cessa o uso, a tendência é reganhar o peso. Então, o reganho na bariátrica, no mundo inteiro, é em torno de 20 e poucos por cento. O reganho com tratamento clínico é em torno de 99%, Olha entendeu? aí. Então, é claro que a pessoa tem que individualizar essas questões. Perde peso? Perde. Mas qual que é o propósito? Quer perder o quê? Em quanto tempo? Porque o investimento. Eu sempre falo às pessoas, faça uma prova social. Quantas pessoas você conhece que perdeu 20, 30 quilos com injeção e permaneceu magro? Depois de 1 ano, 2? Quantas? Eita. Estatisticamente eu falo, não vai passar de 1%. Isso Não é é porque eu tô... no mundo. É no mundo. Então, não... a minha casuística, por mais que eu seja a pessoa, vamos supor, ele é o bambambam de tratamento com injeção. Eu não trato com injeção, mas vamos supor, ele tratou, vamos supor, e fala um número, 5.000 casos. Isso é nada comparado com o mundo. Então vamos ver o que o mundo fala. O mundo fala que a falha do tratamento clínico com injeção é 99%. Entenda, falhar não é emagrecer, falhar é não ter a perda sustentada da questão do peso. Então, resumindo, ouvinte, a injeção ela é uma boa ferramenta desde que não seja usada de maneira errada. Esse é o problema. A pessoa... Porque as pessoas exageram, né? Não é nem que exagera, usa de um jeito errado. Porque tem que ter estratégia. Porque se não tiver acoplado com a parte nutricional e muscular, ela vai queimar um cartucho que poderia ser bom. Para aqueles grandes obesos, esquece. Não vai ser sustentável. Para aqueles que não precisam perder muito, mais importante do que perder é ter um planejamento de sustentabilidade. Então, de maneira... às vezes ele gasta alguns milhares com injeção e quer economizar no preparador físico. Aí não vai resolver. Gasta os seus milhares na injeção e quer economizar com um bom nutricionista. Então, ele está jogando o investimento dele no lixo. E eu estou falando de tratamento clínico, que nem é o que eu me dedico a fazer, que é a cirurgia. Então, essa pessoa que quer usar, não é porque estão vendendo aí direto, arrumei um esquema. Você vai pegar esse dinheiro e vai jogar no lixo. Você quer otimizar isso? Tem que fazer de maneira adequada. Comer certo, ter um planejamento, para você ter esse resultado pelo menos mais tempo, né? Ser mais sustentado. Basicamente é isso. Isso aí explicou tudo. Atenção, você que ficou preso só no emagrecimento. Você pode voltar a ser obeso e às vezes até pior, pelo que eu entendi aqui. Porque você perde gordura, o músculo vai junto e quando interrompe a canetinha, volta com aquela força. E você ganha gordura fome de leão, e o músculo não ganha. Vamos dizer, minha avó, meu filho está em fase de crescimento. Que é isso? Que fome é essa? Volta gigantesca a fome. Bom, estive hoje com o Dr. Francisco Rebouças. Eu quero agradecer o carinho da participação, Dr. Francisco, que já dizer para o ouvinte que o Dr. Francisco nas redes sociais ele dá dicas todos os dias. Não por menos, ele tinha um grupo, não sei se continua, da ciência do emagrecimento. Tem o grupo ainda, doutor? Guilherme, eu tive que interromper porque a demanda foi tanta. É muita gente querendo emagrecer, saber, né? E eu não consegui, por questão de tempo, atender a todos, né? Mas assim, hoje eu tô no Instagram, né? No DR Francisco Rebouças, e lá eu compartilho os mesmos princípios, mas aquele grupo específico eu não consegui
fazer todas as... Isso aí não tem problema. Até porque no grupo ninguém chamava ninguém pro churrasco, não é verdade? Exato. Então é só seguir o Dr. Francisco. Estamos lá. Segue ele lá, @Dr. Francisco Rebouças. E desde já eu quero agradecer por esse tempo precioso. Entendemos não só as novidades da bariátrica, como também o que as ferramentas que estão aí podem fazer por cada um de nós. Dr. Francisco Rebouças, pro pessoal que toma shake para substituir almoço, passa um tempo ele tá tomando um shake e almoçando. Tem solução? Tem, né? Sempre é possível melhorar. Sempre desconfie de coisas mágicas, de coisas mirabolantes, né? Isso tem muita informação na internet, mas tem muita informação porcaria, né? Sim. A informação com qualidade é a chave. E é isso que a gente procura fazer nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. É trazer um conteúdo de maneira descomplicada, mas um conteúdo de qualidade, que fala a verdade e a respeito de cirurgia, a respeito de emagrecimento. E vai ser um prazer poder ajudá-los aí. Com muita certeza. Atenção, você que ouviu esse programa, segue o Dr. Francisco Rebouças para não perder contato com esse fenômeno do emagrecimento e também da cirurgia bariátrica. Dr. Francisco, espero o senhor novamente aqui. Vou mandar um abraço pro Dr. Hélio Arão ao vivo aqui. Sim. Quem sabe ele não ouve esse programa. Exato. E nos dá uma moral pra gente fazer o projeto do Fala Doutor voltar ativa, né, Dr. Francisco? Pois é, eu tô até magoado com o doutor Hélio aí, ele andou indo pescar sem a presença do Você amigo. tá brincando, ele não fez isso não. Fez. É mesmo? Mas aqui em público aqui, manda mensagem lá pro doutor Hélio, ó, doutor Hélio, se for pescar, leva o doutor Francisco, né? Que é isso, doutor Hélio? Um grande abraço, Hélio, um amigão, e o pessoal tá pedindo muito, Fala Doutor, nós estamos organizando a volta aí, na agenda, vai ser realmente um prazer, um privilégio estar aqui com os queridos ouvintes. A gente tem a Rádio Vinha no nosso coração e realmente é um prazer aqui estar compartilhando, voltando aqui na mesa dos notáveis, e estou sempre aberto, Guilherme e o pessoal da rádio, obrigado aí pela confiança e com muita pelo certeza, convite. doutor. O senhor é brilhante, por isso que esse programa tem audiência, só pessoas como o doutor Francisco que sentam aqui. Ouvinte, você ouviu, né? Assista cenas do próximo capítulo, você não perde por esperar. Em breve, na Rádio Vinha FM, de volta o Fala Doutor. Que você seja muito abençoado. Até o próximo Mesa dos Notáveis. Um ótimo fim de semana. Tchau.